18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você que está na sintonia certa no melhor Mix do Brasil, aguardando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje já está aí na sequência da programação da 100,7. A partir de agora estamos com você. A informação até às 7 da noite no seu rádio. E hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. E é sexta, né, Karine? Sexta é sempre sexta. Sexta é sempre maravilhoso. Muito boa noite para você. Sexta. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui na 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite com o programa 18 horas. De boa. Um alô especial pro pessoal do aplicativo Humano que já está aqui dando boa noite pra gente. Valeuzaço. E é claro, boa noite mais do que especial pra galera que nos dá carona, né, nesse horário do Rush. Sejam muito bem-vindos. Uma bela carona. Karine, eu lembro mais ou menos, mas hoje é dia 10 de julho, completa 40 anos da visita do Papa João Paulo II aqui em Manaus. Você deve se lembrar bem, né, Karine? Na ocasião, o Sumo Pontífice celebrou uma procissão fluvial, olha só, em um navio da Marinha do Brasil, e eles foram, né, juntos até o encontro das águas. Ai, deve ter sido lindo e maravilhoso. Anos, lembro, gente, eu lembro, eu estudava no Santa Doroteia. Eu estava no Pois primário. E a gente fez muitas atividades para comemorar, né? Afinal, o Papa João Paulo II não foi qualquer Papa. O Papa é pop, né? Esse Papa foi pop, foi tudo. E ele era extremamente carismático, foi beatificado pela Igreja Católica em 2011. Ele era maravilhoso, né? Bem, durante a visita dele aqui, né? Aqui em Manaus, ele também celebrou uma missa na Bola da Suframa, o atual Centro Cultural dos Povos da Amazônia, e experimentou a comida local, gente. Ele comeu uma caldeirada no Canto da Peixada. Como é que ele conseguiu com aquela indumentária toda, né? Um calor danado, guerreiro ele. Diz que ele foi foto, bem, inclusive. Foi bem, tem foto dele no Canto da Peixada. Foto, acho que tem existe, até né? hoje. Até hoje. Sim, até hoje tá lá o Canto da Peixada. Lembrado isso lá no Canto da Peixada. Super tradicional, né? Enfim, é maravilhoso. Foi uma... Eu lembro, assim, foram muitas festas, né? Foram muitas atividades. No Brasil todo, né? Aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, ele esteve em várias capitais do Brasil. Eu lembro, Karine, aqui, né? Foi no navio Patrulha Fluvial Pedro Teixeira, que o Pontífice embarcou numa procissão aí pelos rios do Amazonas. Foi até o encontro das águas, uma boa, que aconteceu no dia 11 de julho de 1980, portanto, há 40 anos atrás. Atualmente, inclusive, Karine, um navio ainda guarda lembranças, né, da ocasião, com fotos e assinatura do Papa no livro de visitantes. Olha aí que bacana, né? Isso. Boa lembrança, boa lembrança. 6 horas e 4 minutos em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil. Estamos começando para você mais uma edição do programa 18 horas nesta sexta-feira. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e hoje, né, no dia da pizza, né, no Dia Nacional da Pizza, cresce o movimento da base aliada na Assembleia Legislativa para salvar o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida no processo de impeachment. Com maioria na comissão especial processante, a base aliada quer eleger o presidente e também o relator, hein? E assim criar as condições, né, apropriadas para que o governador e o vice sejam, né, não sejam punidos com a perda do mandato. Exatamente. Queridos ouvintes aqui do 18 horas, as manobras já começaram. O presidente da sessão, né, a presidente da sessão, a deputada Alessandra Campelo, aprovou a formação da comissão com 17 membros, com apenas 12 votos, quando o mínimo necessário eram 13. Mas na hora de contar os votos, a Alessandra computou 13 votos favoráveis, quando tinham apenas 12 deputados em plenário. A manobra só foi descoberta à noite, horas depois de encerrada a sessão, que tinha marcado para hoje a eleição do presidente e do relator do processo de impeachment. E diante, né, do erro na contagem dos votos, um erro básico, a eleição do presidente e do relator foi transferida para a próxima terça-feira. Anotem aí, dia 14 de julho. O repórter Azaf Augusto acompanhou a movimentação da Assembleia nesta sexta-feira e traz mais detalhes sobre esta manobra da deputada Alessandra Campelo. Vamos conferir. A
A eleição do presidente e relator da comissão de impeachment foi adiada para terça-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. O adiamento foi anunciado pelo deputado Belarmino Lins, que está presidindo a comissão temporariamente. Belarmino foi alertado pelos deputados de oposição que a votação que referendou os membros da comissão especial foi prejudicada por não ter a quantidade mínima de 13 deputados em plenário. De que não configura o quórum qualificado para deliberação através da maioria simples. Para se ter a votação, precisa o quórum qualificado de maioria absoluta, 13 deputados. De 13 deputados presentes para deliberar, nós precisamos ter votação, maioria simples. Não se está discutindo com relação à votação, mas o que vai e nos remete a uma decisão responsável, serena e convincente é de que a ausência de quórum qualificado ensejará a transferência para terça-feira da escolha do presidente e do relator. O deputado Fausto Júnior havia questionado o presidente sobre a legalidade dos trabalhos, afirmando que toda a composição da comissão processante estava prejudicada. Na sessão de ontem, quando foi deliberado a questão da votação que está prevista em lei para referendar a escolha dessa comissão, havia apenas 12 deputados em plenário. Portanto, não havia quórum, uma vez que o deputado Augusto Ferraz teve a sua conexão, naquele momento a sua conexão caiu. O deputado Wilker Barreto afirmou que o impeachment podia ser prejudicado caso a Assembleia não refizesse a votação. Que nós temos que consultar a ata, e se a ata, deputado Felipe Souza, ratificar que tem 13, continua-se a votação. Mas se ficar comprovado que no momento da votação só existia 12, essa casa iniciará um processo sério, já sob a dúvida jurídica, deputado presidente. Na reunião de ontem, enquanto presidia a mesa diretora, a deputada Alessandra Campelo anunciou que 13 deputados estavam presentes em plenário, levando em consideração a forma presencial e virtual. No entanto, no momento da votação, um dos deputados se ausentou, deixando apenas 12 parlamentares em plenário. Segundo o regimento interno da LEAN, são necessários 13 deputados para compor o quórum mínimo para deliberar esse tipo de matéria, para se ter uma maioria simples. Já na reunião desta sexta-feira, Alessandra Campelo insistiu em dizer que 13 deputados estavam em plenário. Na contagem final, Alessandra disse que o deputado Ferraz, do DEM, estava presente, mas ele não participou da votação nominal, ficando apenas 12 deputados em plenário. Primeira votação, eu li os 13 nomes. Foi a votação da inclusão do deputado Cabo Maciel na chapa. Essa votação foi aceita a inclusão do deputado Cabo Maciel. Na votação da homologação, tinham 13 e eu li 12 nomes. Foi isso que aconteceu. Como foi anunciado por Belarmino Lins, a reunião para a nova votação ficou marcada para terça-feira, às 10 horas. Azaf Augusto para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. É uma situação realmente delicada, vamos dizer assim, né? E aqui o pessoal estranha, né, Karine? Exato. E aqui o pessoal do aplicativo Humano já participa, né? Eles dizem o seguinte, que esse impeachment só vai acontecer e destronará Wilson Lima e seus donos caso haja grande apoio e mobilização da população, viu? Caso contrário, é pizza na certa. Deputados da base aliada do governador Wilson Lima, os cidadãos, pelo menos os lúcidos, estão de olho em vocês. Aí o alerta do pessoal aqui que nos acompanha pelo aplicativo Humano. Agora cá entre nós, né? Essa turma é muito esperta, vá. Qualquer vacilo, eles manobram para que seus interesses prevaleçam, nem que para isso tenha que apelar para o voto fantasma. Para, né, gente? Os nossos deputados, eles estão sempre ali, né? Preparados para alguma manobra, né? Sempre aprontando, né? Não todos, mas, bom, não conseguem fazer as coisas de forma correta ali, né? No padrão, sempre tem que ter um porém, um penduricalho, um esqueminha, um escorrega aqui e ali. É bom sempre lembrar, né, que 7 dos 17 deputados dessa comissão do impeachment aparecem, inclusive, numa
lista suspeita apreendida pela Polícia Federal no gabinete do governador Wilson Lima. Os bastidores dizem que é uma relação de mensalinho. Mas isso as investigações da Polícia Federal vai averiguar nos mínimos detalhes e nós ficaremos sabendo aí o resultado, com certeza. Exatamente, por isso é fundamental a população acompanhar os trabalhos dos deputados e pressionar sim para que esse processo de impeachment não termine em pizza. Se o governador cometeu crime, como aponta a Polícia Federal, ele deve pagar e, se for o caso, até perdendo o mandato. Alguém tem que ser responsabilizado pelas vidas que foram perdidas por falta de atendimento médico e de ventiladores nos hospitais aqui do estado do Amazonas. Isso porque, segundo a Polícia Federal, enquanto as pessoas morriam sem atendimento adequado, uma organização criminosa, eu repito, uma organização criminosa desviava dinheiro da saúde, isso segundo as investigações da Polícia Federal. E o líder dessa organização criminosa, ainda de acordo com a Polícia Federal, era o governador Wilson Lima. Bom, Carimilhão, e foi justamente, por conta dessa acusação que a Polícia Federal bloqueou os bens do governador e chegou a pedir a prisão, inclusive, de Wilson Lima, mas a Justiça não concedeu à época. Enquanto a Polícia Federal e o Ministério Público preparam um inquérito criminal, os deputados têm que fazer o quê? O julgamento político do governador e do vice, E todos devem fiscalizar a atuação dos parlamentares mais do que nunca, como, inclusive foi comentado no aplicativo Humano, Se Exatamente. Nós não ficarmos ali, vai terminar na pizza. Então, exatamente, é o momento histórico, é o momento sim de você exercer a sua cidadania e lembrar em quem votou e fiscalizar essa pessoa. É a primeira vez que um governador do Amazonas enfrenta um processo de impeachment e, diante de tudo que já foi descoberto, a corrupção desenfreada que resultaram na morte de centenas de amazonenses, esse processo de impeachment não pode terminar numa pizza amazônica. Bom, Karime, nós estamos falando aí de ouvintes, não é isso? Então, a opinião, inclusive, já foi manifestada. Então, agora nós vamos saber o que as pessoas nas ruas dizem sobre esse processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida. Repórter Cíntia Blink ouviu algumas pessoas e nós vamos conferir agora. Após ouvir os nossos ouvintes, parece que o caso é de unanimidade. Até agora, todos que falaram com a reportagem querem ver o impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida se concretizar. Para o farmacêutico João Kinsen, é caso de impeachment. Não pensaram na população e hoje a população sofre, principalmente na área da saúde. A gente, em meio à pandemia, e eles conseguiram o milagre de transformar vinho em respirador e um respirador inútil para a população. Então, infelizmente, eu sou a favor do impeachment, apesar de eu acreditar que os deputados que lá estão também não estão pensando nos anseios do povo e isso vai terminar numa grande pizza. O músico Anisson Oliveira também é a favor do impedimento. Existem esses indícios fortes, a respeito do mau uso dos recursos que seriam destinados à Covid-19. Além disso, o governador apresenta indícios também, segundo a PGR, de envolvimento com organizações criminosas e eu acredito que isso é inadmissível, para o governo, para a postura de um governador. A assistente social, Nara Leda, diz que o impeachment é um direito do povo. Diante do cenário caótico em que estamos vivendo, ser a favor do impeachment do governador Wilson Lima é ser a favor do direito do povo. A terapeuta holística Milena Bittencourt diz que é a favor do impeachment para que as pessoas renovem as suas esperanças. Eu acho que é muito importante retirar indivíduos que de alguma forma buscam tirar proveito por meio da política, trazendo inúmeras, incontáveis consequências e principalmente para a população mais necessitada, Então, aquele cidadão que paga o imposto ali, que não possui os mesmos privilégios, esses cidadãos principalmente precisam de renovar a esperança de que é possível acreditar, de que ainda existe justiça, sim. O universitário Flávio Melo é favorável e diz que quer celeridade nesse processo. Eu sou completamente a favor no processo do impeachment do governador e do vice, pelo simples fato de terem utilizado de má fé no momento tão delicado da nossa cidade, da saúde pública da nossa cidade, e não terem prestado os devidos esclarecimentos à população, já que é o dever de todo
agente público. Sou a favor, sim, e espero que seja resolvido o mais rápido possível. Para a estudante de letras, Beatriz Bonet, o eleitor esperava outra postura de Wilson Lima. Eu creio que a taxa de satisfação com o governador seja alta. E há precedente, né? Já que o Wilson Lima, antes de ser governador, ele era apresentador e criticava as ações do governo perante os problemas do Estado. Os eleitores esperavam isso, que ele viesse com respostas rápidas para esses problemas recorrentes. Não foi bem o que aconteceu. O universitário Caio Nunes também acha que o governador e o vice devem sair do governo antes do tempo previsto. Que o Wilson Lima deve sim sofrer impeachment, mas não deve parar por aí, porque se ele fez todas essas ações ilegais, com certeza outras pessoas que têm influência na política também foram coniventes com essa situação. Então, deve haver uma investigação mais a fundo e descobrir quem são essas pessoas que estão agindo junto com ele. Essa foi a opinião que veio das ruas. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, e as últimas pesquisas de opinião mostram que o governador Wilson Lima, que foi eleito com mais de 1 milhão de votos, agora é o mais rejeitado da história, superando até mesmo o ex-governador José Melo, que foi cassado em 2017. Wilson Lima traiu seus eleitores. Não tem outra explicação, não tem outra análise desta situação e deste caso. Wilson Lima traiu, sim, seus eleitores. Ele se apresentou como o novo, mas em apenas 1 ano e meio de mandato, mostrou que não sabe governar, que entregou o governo para grupos empresariais e que, segundo a Polícia Federal, a corrupção corre solta sob a sua liderança. Você está ouvindo 18 horas. Olha, e hoje a CPI da pandemia, que investiga denúncias de corrupção na Secretaria de Saúde do Estado, definiu o cronograma de trabalho para os próximos dias e foi apresentada à imprensa uma nova denúncia de irregularidade, agora envolvendo o secretário executivo de saúde da capital, Thales Scariol. Vamos conferir mais detalhes com a repórter Cíntia Blink. A CPI da Saúde denunciou hoje que o atual secretário executivo da capital da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, o médico Thales Scariol, foi o diretor do hospital de campanha da Newton Lins no período da pandemia do novo coronavírus. E ele também é o dono de uma empresa que concorreu com valor bem acima do praticado no mercado para prestar o serviço de clínica médica no mesmo hospital. Para o deputado Wilker Barreto, houve uma ação para aumentar os preços dos serviços médicos em plena pandemia. Do plantão ali é 2.600 e todo mundo sabe que a praça que o governo paga 1.400. Ou seja, o plantão, a cobertura puxa o contrato para cima, porque as propostas que dão base para a cobertura de quem ganhou estava bem acima, Gomes, porque o plantão pago hoje é entre 1.400 e 1.500. Vejo a proposta, bota na tela de novo aí, presidente, para dar R$ 2.600 a unitário. O deputado Dr. Gomes argumentou que o valor do contrato para a contratação de clínica médica era o do momento da pandemia. Tem que ser um médico com especialidade em UTI e já praticamente não tinha em Manaus. Esses profissionais já estavam lá, evidentemente com um preço diferenciado e não um preço de mercado, como se nada tivesse acontecendo. Então, eu gostaria que fosse levado isso em consideração. O presidente da CPI, deputado delegado Péricles, disse que o preço está sendo investigado e há outras questões a serem analisadas no serviço contratado pela Suzan, que podem indicar falta de moralidade. Na própria proposta apresentada pela líder de serviços médicos, consta lá da necessidade inicial da Suzan por clínica médica, que é, como o doutor bem sabe, é uma especialização, e no que ela apresenta é clínico geral.
e aí vale a investigação para saber se quem estava prestando serviço era um especialista em clínica médica ou apenas um clínico geral. O deputado Fausto Júnior considera que é preciso investigar se há interesses empresariais por pessoas que ocupam cargos no alto escalão do governo. Quanto mais a CPI avança, mais vezes nós vemos que pessoas ligadas, ou nesse caso próprios secretários, possuem também interesses empresariais, digamos assim, dentro do governo. Isso não pode ser mais aceito, senhor presidente. A CPI da Saúde marcou mais depoimentos para a próxima semana. Pretende ouvir na quarta-feira o diretor-presidente da ADES, Braulio Lima, e na quinta a dona da empresa Norte Serviços Médicos, Criselina Bezerra, e o antigo sócio da mesma empresa, Vitor Souto. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a nossa equipe tentou ouvir o secretário sobre as acusações feitas pelos membros da CPI da Saúde, mas não tivemos o retorno. O que impressiona, né? O mais impressionante é que quanto mais se mexe, mais escândalos aparecem, né? Nesse governo aí. É definitivamente algo surreal. Perderam toda a noção da ética e do bom senso e da responsabilidade pública. 18 horas. E hoje, sexta-feira, é dia da gente conferir os comentários da nossa colunista Nafice Bacri Valois. Eu inicio cumprimentando os amigos e os ouvintes da Rádio Mix FM e eu me sinto na obrigação de explicar, porque somente agora eu comento a situação política criada a partir dos últimos movimentos da Assembleia Legislativa para a apuração dos fatos atribuídos ao governador e seu vice através da Comissão Especial de Inquérito. É que a leitura de cenários em um ambiente tão contaminado por um jogo extremo do faz de conta me obriga a ter muita cautela. E de tudo o que está posto, com uma aparente adesão dos governistas à instalação da CPI, eu vejo como certo apenas o gigantismo dos deputados Dermilson Chagas e Wilker Barreto, a participação ostensiva do deputado Serafim Correia e a isenção de uns poucos deputados. E vejo uma luta desigual, porque os amigos do senhor Lima são mais que amigos do poder, chegam a ser partícipes de sua gestão, principalmente na saúde e na educação, o primeiro e segundo maior orçamento do Estado. E em resposta aos questionamentos que me chegam, indagando quando teremos a conclusão desta CPI, eu respondo que um processo de impedimento, por sua complexidade, dura em regra 90 dias, ou seja, teremos que aguardar até meados de novembro para sabermos o resultado. Mas como até lá as eleições municipais já estarão concluídas, o grupo do poder pensa que com o movimento de suposta adesão a esta CPI conseguirá iludir a sociedade, eleger seus amigos e fortalecer o núcleo contaminado desta feita nas eleições municipais. Este me parece ser o jogo jogado para uma plateia e muito igual àquela operação de aparente investigação que não deu certo, mas que precisou ser abortada pela PGR e por um ministro do STJ. Eles não aprenderam a lição e desta vez também esqueceram de combinar este jogo insano com a sociedade amazonense, com o STJ, com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal. Então, vamos aguardar. Eu sou Nafice Bacri Valois e desejo a todos um bom final de semana. 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 23 minutos em Manaus. Você está aí conosco na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. E nós vamos começando a playlist de hoje. Aqui nesta sexta-feira, a cantora Dua Lipa lançou hoje, pela manhã, o clipe de Hallucinate, né? Mais um single aí do disco Future Nostalgia, lançado neste ano. Pois é, e a música é inspirada na estética da lendária boate nova-iorquina Estúdio 54, lendária mesmo. Né? Ó. E o clipe traz Dua Lipa em formato de desenho animado. Vamos conferir agora, abrindo a playlist desta sexta-feira, Dua Lipa com Relo Change. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tá, 6 horas e 28 minutos. Essa foi a primeira, né? Hallucinate. Dua Lipa realmente lembrou aí a lendária, né? A boate nova-iorquina Estúdio 54, onde
tudo começou onde praticamente. Tudo terminou, né? Terminou os anos 70, geração hippie, aquela geração paz e amor, aquela geração, e foi pro estilo mais dos yuppies dos anos 80. Acho que ali marca bem esse fim de década de 70 e início dos anos 80. São até proibidas para o horário. Aí é com você, Carol. Agora são 6 horas e 28 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. Mix. Caramba, nessa madrugada caiu um temporal assustador em Manaus. Amanheceu chovendo forte, né? Vamos saber o que teremos para esta noite. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, Carlão, segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva, mas chuva rápida, tá? Durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. A umidade relativa do ar pode chegar a 87% e as chances de chuva são de 80%. Agora 6h29, boa noite. A Amazônia bate novo recorde nos alertas do desmatamento em junho. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e apontam que os sinais de devastação já somam mais de 3 mil quilômetros quadrados, o que representa simplesmente um aumento de 25% em comparação com o primeiro semestre do ano passado. A estimativa é que a taxa oficial de desmatamento, medida de agosto de um ano até julho do ano seguinte, seja ainda maior que a registrada no período encerrado em 2019, quando foi registrada a maior taxa em 11 anos. E faltando aí um mês para o fim deste período, mencionado, os registros já são 64% maiores. E esses dados servem de indicação para as equipes, de fiscalização sobre onde pode estar havendo o crime ambiental, o local ali. Os números não representam a taxa oficial de desmatamento, que é medida por outro sistema divulgado uma vez ao ano. Bom, mas aí vale ressaltar, que o Brasil enfrenta enorme pressão de investidores estrangeiros para diminuir o desmatamento na Amazônia. Nesta quinta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão disse para investidores que o país busca reduzir o desmatamento, mas os dados mostram um aumento na tendência de desmate. 18 horas. Olha aí, o governo do estado decidiu liberar o transporte fluvial no Amazonas a partir do dia 16 deste mês. Dia 16 deste mês, portanto, a partir da próxima quinta-feira. A medida só foi possível, segundo o governo, em função da redução dos principais indicadores da pandemia aqui no Amazonas. O transporte fluvial está suspenso desde o dia 19 de março. Mas o governo impôs regras, para a retomada das viagens dos barcos pelos rios aqui do Amazonas. O distanciamento social, a adesão aos procedimentos de higiene pessoal e o limite da capacidade de passageiros em 40% para ferry boats e navios motores e em 60% para lanchas rápidas. São algumas das iniciativas adotadas para garantir que a liberação gradual do transporte aconteça sem prejuízo para a segurança da saúde da população. Elas incluem ainda a demarcação de assentos, o distanciamento de 2 metros entre redes e o uso de máscaras por todos dentro das embarcações durante toda a viagem. Passageiros ou tripulantes que apresentarem sintomas suspeitos durante a viagem deverão desembarcar no porto municipal mais próximo para que haja garantia de atendimento médico adequado, que é justo. Além disso, devem ser definidos assentos específicos para o embarque de passageiros do grupo de risco. Pois é, as regras excepcionais e temporárias aprovadas pelo Comitê Estadual de Combate ao Covid-19 servem para transporte fluvial intermunicipal, em especial para os municípios que também têm deslocamento pelas rodovias, e vão vigorar enquanto durar o estado de calamidade pública, ou seja, até o fim deste ano. Bom, e a fiscalização dos serviços vai ficar sob a responsabilidade da Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados e contratados do Amazonas. 18 horas.
Bom, e nessa onda de retorno, das atividades não essenciais, as diretorias dos bois Caprichoso e Garantido decidiram, em conjunto com a Prefeitura de Parintins, realizar o festival deste ano nos dias 6, 7 e 8 de novembro. Os diretores dos bumbás se comprometeram, portanto, em cumprir normas de segurança a serem definidas pela área da saúde. O festival era para ser realizado nos dias 26, 27 e 28 do mês passado, mas foi suspenso por conta da pandemia, né? Pois é, Carlão, nos últimos anos, o festival atrai para a ilha de Parintins mais de 65 mil turistas. A dúvida é se, com a nova data e com o país ainda enfrentando a pandemia de coronavírus, o público vai ser também dessa magnitude, Fazer um festival que reúne uma multidão nesse período não deixa de ser preocupante e até uma temeridade. Certeza. Olha, o governo do estado do Amazonas informou que só vai se pronunciar sobre a realização do Festival de Parintins depois de receber o parecer das autoridades sanitárias, certo? As únicas capazes de avaliar os riscos da exposição da população à Covid-19 em eventos do porte desta festa popular. E ainda de acordo com a nota, o governo do estado diz que entende a relevância do evento para os habitantes de Parintins, de todo o Amazonas e do Brasil, enquanto manifestação cultural e geradora de renda. Mas não é possível que tal decisão seja tomada sem um embasamento científico necessário que assegure o maior bem que todos temos, que é a vida. 18 horas. Olha só o retorno, das aulas presenciais na rede particular de ensino esta semana. Teve adesão cerca de 70% dos estudantes de Manaus, Karine? Pois é, Carlão. A prova disso é que o isolamento social no Amazonas que continua em torno de 40%. Na rede pública, educadores pedem a ajuda do Ministério Público para adiar o retorno presencial das escolas. A repórter Odiné Araújo tem os detalhes. Uma média de 30% dos estudantes da rede particular do Amazonas não retornou às aulas presenciais na segunda-feira, de acordo com o Sindicato das Escolas Particulares. É o que diz a presidente do Sinep, Elaine Saldanha. Cerca de 70% dos estudantes da rede privada em Manaus retornaram às aulas nessa primeira semana. Porém, o número que nós estamos vendo nas salas de aula, ele está dividido muitas vezes em 1/4 do total, porque há uma divisão nas escolas de horários de entrada e saída de alunos e também intercalando os dias em que grupos 1 e grupos 2 estão estudando. Então, com isso, a gente consegue dividir até 1/4 do número total de alunos de uma sala de aula. O Sinep acredita que esse número deve aumentar nas próximas semanas, após os pais perceberem segurança na volta às aulas. Já na rede pública de ensino, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação está pedindo ajuda ao Ministério Público do Amazonas para adiar o retorno das atividades presenciais previstas para o fim de julho nas escolas do estado. A presidente do Sintean, Ana Cristina Rodrigues, explicou. Há muitos receios da população, dos trabalhadores, dos pais e de todos nós, como sociedade de um modo em geral. Nós realmente não sabemos como devemos proceder. Então, nossa preocupação é que ainda não temos essa segurança. Porque só se trabalha bem se você estiver duas coisas. Uma é seguro que você está no seu local de trabalho e pode desenvolver o seu trabalho de uma forma segura. A outra é com a tranquilidade de que você vai estar podendo retornar à sua casa para atender aqueles que são a sua primeira 1.1 nas questões que é a sua família. A solicitação foi feita após ouvir especialistas da área de saúde e biossegurança, entre eles Henrique Pereira, coordenador do Atlas ODS da UFAM, que analisa diariamente o comportamento do coronavírus. A nossa previsão é que 27 de julho possa ser a data de dissipação da segunda onda, isso com os dados de ontem.
mas isso é ainda impossível de afirmar, porque o modelo não está estável, e que a gente deve voltar a avaliar o isolamento social e a ocorrência de uma provável terceira onda, né, após essa fase que iniciou em 6 de julho. De acordo com o Sintean, até agora a SEDUC não encaminhou a minuta do plano de biossegurança para ser debatido e divulgado entre a categoria. O especialista em epidemiologia e saúde coletiva, Davi Lopes, falou da importância desse plano. A gente possa estar elaborando um plano de biossegurança com muita tranquilidade, para que práticas seguras, né, sejam feitas, tendo isso aí como um conceito essencial de que práticas seguras são essas que devam estar contidas no plano e sejam assimiladas tanto por uma pessoa de forma individual, como por um grupo ou coletividade dentro da universidade. O Sintean também pediu intervenção do Ministério Público para garantir o cumprimento de protocolos de proteção determinados pelos órgãos de saúde. Até agora, o governo do estado não divulgou data para o retorno das aulas presenciais na rede pública. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o presidente Jair Bolsonaro anunciou o novo ministro da Educação, que é o Milton Ribeiro. Ele é pastor, advogado, ex-vice-reitor do Mackenzie, é doutor em educação pela USP e, apesar de pastor, né, dizem que, segundo os comentaristas, os especialistas, que não foi uma indicação da base evangélica, né? Então, lembrando que foram 10 dias sem ministro à frente à pasta da educação. E esse já é o 4º ministro da educação em 1 ano e meio de governo do Jair Bolsonaro. Antes dele, tivemos o Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub e até o Carlos Alberto Decotelli. Então, o atual ministro da educação é o pastor advogado Milton Ribeiro. 6h39, boa noite para você em 100,7. 18 horas. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu os efeitos de decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que havia suspendido o aumento de alíquotas de contribuição previdenciárias dos auditores fiscais de 11% para 14%. O pedido atendeu a um recurso do governo do Amazonas e é extensivo a todos os servidores públicos. Com isso, então, o Estado passa a descontar 14% de todos os servidores para a Previdência Estadual. Bom, e ainda no ano passado, o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Amazonas entrou com uma liminar contra o aumento do desconto e foi atendido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Mas o Estado, alegando que a medida iria causar grande impacto nas finanças públicas, recorreu ao STF e agora saiu vitorioso. Todas as ações na Justiça com a mesma questão passam a ser anuladas. 18 horas. Bom, o número de casos de malária diminuiu em 17,55% no Amazonas no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram registrados 24.397 casos confirmados da doença de janeiro a junho deste ano. O levantamento é da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgados nesta sexta-feira. Entre os municípios que mais apresentaram casos novos de malária estão São Gabriel da Cachoeira, com 4.779 casos, seguido de Manaus, com 2.296, e terceiro lugar está o município de Tapauá, com 1.379 registros, e Barcelos, com 1.246. Depois vem Carauari, com 1.201 casos, Lábrea somando 1.193, Santa Isabel do Rio Negro apresentando 1.162 casos, Quari com 855 casos, seguido de Ipixuna, registrando aí 811 casos, e por último temos Tefé com 751 casos. Juntos, esses municípios correspondem a 52,9% dos casos aqui no Amazonas. Os dados constam no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica de Malária do Ministério da Saúde. 18 horas.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que suspende o pagamento de parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil FIES durante o período de estado de calamidade público por causa da pandemia do novo coronavírus no país, que termina no dia 31 de dezembro deste ano. A lei está publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Projeto que deu origem à norma e é de autoria da Câmara dos Deputados e foi aprovado pelo Congresso no mês passado. Pelo texto, vão ter direito à suspensão os estudantes com pagamentos em dia e também aqueles com prestações em atraso por no máximo 180 dias, desde que as dívidas, com essas prestações tenham sido contraídas, veja bem, até 20 de março de 2020. 18 horas. 100,7 a frequência certa no seu rádio. Estamos aí com mais uma edição do 18 horas. Sempre é bom lembrar, Carimilhão, que hoje é sexta-feira e nós vamos aí com a terceira de hoje. Olha só, os DJs e produtores, que é o Jack Jones e também o Martin Solveig, uniram aí forças em uma nova faixa aí, o single Tequila. Um single bacana aí. A música tem a participação, inclusive, da cantora britânica Raway. Esse é mais um lançamento do projeto Europa, comandado pelos DJs Jax e Martin. Então vamos de música, segunda da playlist desta sexta-feira. Bora. Tequila. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, 6h47, mais uma que você conferiu aqui na playlist 18 horas, em Jack Jones, também Martin Solveig e Raway, a música Tequila em 100,7. Mix. Bom, e agora é hora de saber aí como, será a previsão do tempo, Carimilhão? A previsão do tempo para este final de semana, ok? Previsão do tempo para sábado e domingo com Carimilhão. Previsão do tempo. Vamos lá, e segundo informações do Clima Tempo, sábado deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 87%. Já no domingo, a previsão também é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima um pouquinho mais quente, pode chegar até 32 graus. A umidade relativa do ar pode chegar a 88% e as chances de chuva são também de 90%. 6h48 e você está no 18 horas. Mix. Bom, e hoje é sexta-feira, hein? Também é dia da coluna do diretor de jornalismo da 100,7, Sérgio Bartolo. Vamos conferir. É cada vez maior a crença dos especialistas de que o mundo só vai se livrar definitivamente da Covid-19 com uma vacina. A imprensa internacional estima que já foram investidos cerca de 20 bilhões de dólares com a procura da imunização contra o novo coronavírus. A Covid-19 já matou mais de 500 mil de pessoas, uma tragédia. Existem hoje mais de 150 projetos em busca de uma vacina. 21 já estão em fase de testes clínicos em humanos e 2 chegaram à última etapa exigida pelas agências regulatórias para aprovação. E a notícia boa é que 2 projetos mais avançados estão no Brasil, o de Oxford e o da chinesa Sinovac Biotech. Ou seja, uma vacina contra o novo coronavírus pode aparecer até o fim do ano. E aí sim, poderemos, vacinados, sair realmente dessa situação muito ruim de não podermos relaxar para trabalhar em paz e nos divertir com um pouco mais de liberdade. Mas, acima de tudo, a vacina vai quebrar a barreira colocada entre cada um de nós e entre os povos do mundo inteiro, abrindo os portões das terríveis fronteiras invisíveis impostas pela pandemia. Segundo os especialistas, no pior dos cenários, mesmo um imunizante que não previna a infecção, mas evite casos graves, já representaria um grande avanço no combate à pandemia e um passo na volta à normalidade. 18 horas. Bom, e agora à tarde, a Carimilhão conseguiu uma entrevista exclusiva, com o novo superintendente da Suframo, general Algacir Paulsin, que assumiu o comando da autarquia no último dia 17 de junho. Ele expôs quais são suas prioridades e revela que está confiante de que teremos bons índices de crescimento de produção neste segundo semestre. Vamos conferir.
Daqui a 7 dias, o senhor completa 1 mês à frente da SUFRAMA. Já deu tempo para ter ciência de toda a estrutura e colocar em prática o seu estilo de trabalho? Boa tarde, Karine. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mix. Uma satisfação estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências aqui à frente da SUFRAMA. Realmente, já está se aproximando 1 mês. A SUFRAMA é um mundo à parte, muita coisa nova, alguns desafios que nós já imaginávamos que teríamos e outros tantos novos que teremos que enfrentar. Mas nós vamos nos adaptando pouco a pouco e eu acredito que algumas vitórias já começaram a aparecer. Qual é o maior desafio do Polo Industrial de Manaus neste segundo semestre, quando o país ainda passa pela pandemia da Covid-19? Olha, eu acredito que seja essa adaptação, tá certo? Ainda há muita incerteza no mercado, alguns setores ainda estão avaliando como é que foi a evolução nesse período, mas alguns deles estão saindo mais fortalecidos e outros tantos estão em fase de adaptação. Nós estamos acompanhando isso e se depender da gente, vamos contribuir nesse pós-pandemia. É o novo normal, né? Mas enquanto isso, nós estamos trabalhando nas outras direções, fazendo outros trabalhos aqui na SUFRAMA. Por exemplo, nós temos aí o nosso CBA, que é uma demanda grande, uma demanda já tem 20 anos de CBA, mas até hoje não conseguiu deslanchar, né? Então, essa semana nós já conseguimos uma vitória significativa. Nós já definimos a personalidade jurídica do CBA, vai virar uma fundação pública de direito privado e agora praticamente nós conseguimos desfazer as burocracias normais desse processo para finalmente efetivarmos e aí sim, eu não tenho dúvidas que desta vez nós vamos conseguir deslanchar o nosso CBA. Nós tivemos aí uma vitória significativa essa semana. Foi autorizada a forma jurídica dele, né, personalidade jurídica, o que vai destravar esse processo. Então, ele vai deixar de ser um elefante branco e vai contribuir com a economia aqui da nossa área, vai contribuir com o avanço da biotecnologia, mas mais do que isso, da bioeconomia, que é transformar o que nós temos de bens da nossa área em resultados práticos da economia. É possível aumentar a mão de obra no PIN nesse momento aí em que a economia ainda está travada, né? E de forte robotização da indústria? Olha, no momento eu vejo que se nós conseguirmos manter os empregos, já está de bom tamanho, tendo em vista toda essa crise. E nós entendemos que realmente as empresas cada dia mais estarão mais robotizadas. A solução, no meu entendimento, nós aumentarmos as empresas, diversificarmos a indústria no Polo Industrial de Manaus, espraiarmos esse setor econômico para outros locais além de Manaus e também investimos nos outros setores da economia. Então, nós temos o agronegócio, vamos ver se levamos adiante projetos na direção do distrito agropecuário, vamos verificar o que podemos fazer com relação ao turismo e esse ator biotecnologia, bioeconomia, eu digo que é uma área muito importante que pode nos trazer empregos com toda a sua cadeia produtiva. Sem dúvida, o senhor pode falar mais para a gente sobre investimento nessa área? Eu acredito que o mais importante neste momento é essa definição da personalidade jurídica do CBA. A partir daí as coisas vão sair do papel e vão começar a se tornar práticas com uma rapidez que eu acredito que dará um retorno visível aqui para a nossa sociedade. Tá? Ok, a Zona Franca de Manaus cresceu no ano passado acima da média nacional. Será que vamos repetir, né, esse desempenho este ano, mesmo com a pandemia impactando negativamente a economia nacional e internacional? Nós começamos o ano muito bem, com as perspectivas de avançar e superar os índices do ano passado, mas a pandemia deu uma travada nessa evolução. Entretanto, alguns setores eles estão saindo inclusive fortalecidos e é uma incógnita ainda como é que nós teremos a evolução do segundo semestre. Alguns setores vão superar os índices do ano passado com certeza, mas em números gerais eu acredito que nós estaremos
temos condições, pelos dados deste momento, de uma expectativa de talvez igualarmos pelo menos o do ano passado. Certo. E algum grande investimento se instalando para os próximos meses? O que a gente pode esperar? Não, o que eu diria para os próximos meses, a curto prazo realmente, o que eu posso te dizer que de palpável no terreno é o asfaltamento aqui do Distrito Industrial, que nós já fizemos reuniões com a Prefeitura. Os entraves que ainda existiam já foram superados, e da nossa parte, Suframa, o asfaltamento do Distrito Industrial já está liberado para ser recomeçado pela Prefeitura e pelas empresas que têm os lotes destinados. Bom, superintendente, para encerrar, qual a sua expectativa frente a esse desafio, pessoalmente? Eu acredito que nós temos que fortalecer cada vez mais o modelo Zona Franca de Manaus, tá certo? Nós temos aí também um desafio grande, que é a reforma tributária, que está se avizinhando, e nós temos que unir esforços de todos os setores, inclusive os parlamentares. Hoje mesmo fiz uma reunião com toda a bancada parlamentar e com o governador do estado do Amazonas, e nós temos que unir esforços para mostrarmos o valor do modelo Zona Franca de Manaus, todos os benefícios para a nossa população, para a nossa região, e buscarmos preservar todo esse modelo, tá certo? Então isso é um dos grandes desafios, mas eu acredito que unidos os vários setores, o setor empresarial, o setor político, a Suframa, nós temos condições sim de avançar e buscarmos preservar os nossos interesses. Talvez esse seja um dos grandes desafios, e a própria economia, que é apoiar o que for possível as nossas indústrias para que consigam superar o mais rápido possível esse período. Tá ótimo, então muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente no programa 18 horas. É uma satisfação, agradeço o convite e mando um grande abraço a todos os ouvintes. E essa foi a entrevista com o novo superintendente da Suframa, o general Algaci Poulsin. Agora 6h57, boa noite. 18 horas. Sexta-feira, hein? Vamos atualizar os números da Covid-19 no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E o Amazonas atingiu nesta sexta-feira 3.008 mortes em decorrência da Covid-19, segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Hoje também foram registrados mais 1.189 novos casos. Com isso, o número de pessoas infectadas chegou a 82.507 aqui no estado do Amazonas. Ao todo, 69.107 pessoas já se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que 10.392 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas. E no Brasil, o Ministério da Saúde também liberou o balanço desta sexta-feira. E em 24 horas foram incluídos 1.214 registros de mortes no balanço. O Brasil tem hoje 70.398 mortes por coronavírus, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. E já são registrados casos confirmados de Covid-19, 1.800.827 casos registrados, confirmados de pessoas com Covid-19 aqui no Brasil, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde desta sexta-feira. Agora, 6h58, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Durma-se com essa. Sites ligados ao governo do Amazonas começaram hoje a ameaçar os deputados governistas, membros da comissão do impeachment. E a ameaça é a seguinte: os deputados da base que votarem a favor do impeachment serão taxados de traidores do governador Wilson Lima. O próprio governo do Amazonas incentiva os seus apoiadores a dizer claramente o seguinte: ou os deputados da base governistas traem o governador, ou os deputados da base governista traem o povo. Mais claro do que isso é impossível. É impossível imaginar quem vai ser traído? Não, é bem possível imaginar, né, quem vai ser traído. Para quem gosta de ir direto aos fatos, é melhor aguardar o que a comissão do impeachment vai decidir. A população vai saber quem trai o governador
E quem trai? O povo. É simples. A lista com os nomes dos traidores vão inundar as redes sociais. E tudo vai ficar transparente, vai ficar claro. E que cada deputado preste contas das suas decisões aos eleitores. Isso é importante. Nessa história toda, só há dois lados. E os parlamentares não vão poder escapar. Vão ter que dizer de que lado estão. É simples assim. 18 horas. Karime Leão, finalizando mais uma edição, finalizando mais uma semana. Nós temos o M. Luciano aí na área aí, né? Daqui a pouquinho ele entra aí no programa dele, certo? Hoje tem o quiz da Mix. Hoje tem o Mano Amizade, daqui a pouquinho às 8 da noite, não é isso? Quiz da Mix é até quinta, de segunda a quinta. Exatamente, exatamente. Gente, muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, até segunda-feira. Boa noite, Karime. Boa noite pra você em 100,7. A gente volta na segunda, Karime. Na segunda-feira, hoje é sexta. Olha aí que bacana. A gente volta com você em 100,7 a partir das 6 da tarde. Na segunda, daqui a pouquinho, tem Mix Tudo e Mano Amizade. Valeu. Você ouviu 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil.